Saudações pessoal, bem-vindos de volta ao canal Alcaté dos Livros. Hoje estou trazendo para vocês mais um livro de um autor que eu adoro, que já teve resenha aqui no canal inclusive, o grande Oscar Wilde, com o livro O Príncipe Feliz e Outras Histórias. Além disso, nesta edição já vem o segundo livro da coleção que ele escreveu anos depois, chamado Uma Casa de Romã. Ambos os livros estão inclusos neste volume da Martin Claret, e a resenha de hoje vai ser sobre este livro. Oscar Wilde, muito famoso na sua época e até os dias de hoje, foi um autor e dramaturgo muito influente na sua época. Ele era muito excêntrico e provocativo, e ele era um dos principais, se não o principal representante da escola de arte chamado esteticismo, que foi um movimento artístico da Europa do século XIX. Este movimento tem como uma das ideias colocar a estética, a beleza, a arte e o prazer acima de todas as questões, inclusive as morais e sociais. A ideia é de você colocar a arte pela arte, a arte acima de tudo. E não dizer que a arte tem uma função política ou social. A arte pela arte, a estética pela estética, como algo completamente independente. Porém, no livro de hoje, que vamos fazer a resenha, a gente consegue ver algumas pinceladas de Oscar Wilde sobre alguns temas sociais, algumas coisas que ele coloca no meio dos seus contos e até mesmo algumas lições. Não esquecendo, é claro, que também se trata de expressões do próprio autor. Além de polêmico, Oscar Wilde escreveu peças de teatro, poemas, contos e um romance chamado O Retrato de Dorian Gray, que inclusive já temos resenha aqui no canal. Oscar Wilde teve 2 filhos, para os quais ele escrevia histórias infantis. Aliás, o livro de hoje, O Príncipe Feliz, é uma coleção de contos que seriam para crianças em sua época, embora sejam muito complexos e intensos, e até os nossos dias seja um livro que, pessoalmente, acredito que seja para os adultos, embora não faria mal para os jovens lerem. Esta edição ela é da Martin Claret, é uma edição especial que reúne 2 livros escritos por Oscar Wilde, mas que são da mesma coleção. Um é O Príncipe Feliz e Outras Histórias, escrito em 1888, e a outra é Uma Casa de Romã, escrita em 1891, o qual ele dedica inclusive para sua esposa, que se chama Constance Mary Wilde, que se chamava. Esta edição é de 2015 e conta com tradução e notas de Vilma Maria da Silva. Aliás, é um livro muito bonito, ele possui uma arte de capa muito linda, o livro inteiro ele é cheio de arte e possui bastante cuidado. Ele possui ilustrações muito belas e um acabamento que deixa o livro muito lindo. As páginas do livro elas são amarelinhas, daquele jeitinho que eu gosto. O livro todo tem um ótimo acabamento e as fontes são muito confortáveis para a leitura. Como é um livro de conto, é um livro muito fácil para você ler, até porque são várias histórias menores separadas no livro, tornando a leitura mais fácil. É importante a gente ressaltar que este livro originalmente foi escrito para crianças, o que causa um certo impacto na gente hoje em dia, porque as histórias do livro são muito intensas, elas são complexas, elas não têm finais felizes exatamente. Muitas histórias trazem lições de moral, uma coisa que Oscar Wilde era contra, mas vamos combinar que estamos falando 10 anos antes dele lançar O Retrato de Dorian Gray. Então ele estava desfrutando de uma ótima época da sua vida no tempo que ele escreveu esse livro. Não estava envolvido em polêmicas, nem era perseguido socialmente. E se tratando de crianças, talvez ele quisesse passar algumas coisas ou situações ou críticas sociais que também tem nesse livro para crianças. Eu acho que vale ressaltar que quando a gente fala em educação ou literatura infantil, as coisas mudaram muito da época de Oscar Wilde, do século XIX, até os nossos dias. Primeiro que hoje em dia nós temos um universo criado para crianças onde tudo é bonito, tudo é fofinho, tudo vai dar certo, tudo é colorido, o mundo é maravilhoso. E no século XIX não era bem assim que as coisas funcionavam. É claro, não vamos falar que a educação antigamente era melhor do que hoje em dia, porque ela não era. Para quem estuda história da educação, como na faculdade a gente vê, a educação ela vem evoluindo com o tempo. Então eu não estou me referindo exatamente à educação, eu estou me referindo ao universo criado em casa para entreter as crianças. Neste livro são passadas certas lições de situações drásticas. Então você tem assassinatos, você tem morte, você tem finais que não são felizes, nós temos pessoas cruéis no livro, nós temos pessoas legais no livro, e temos situações que não dão muito certo, mas que passam lições.
Hoje em dia a gente vê muito os pais cercando os filhos de proteção, vamos dizer assim, e que acaba alienando bastante a criança. Muitas crianças, normalmente mais abastadas financeiramente, elas têm um mundinho criado em volta delas, em que tudo é perfeito, elas não veem miséria, elas não veem pobreza, elas não veem pessoas passando problemas. E isso faz com que essas crianças se tornem adolescentes mimados e adultos alienados da realidade. Até porque se você cresce achando que tudo é perfeito e todo mundo tem o que quer, porque você tem tudo o que você quer, você acha que as pessoas todas são assim. E o mundo não funciona assim. E isso cria adultos completamente alienados e insensíveis aos problemas dos outros. Inclusive os problemas sociais graves que nós temos, e até hoje tem pessoas que negam que sequer esses problemas existam. Então vai ficar uma crítica meio pessoal minha, tá? Mas é minha opinião de que eu acho muito melhor a gente conseguir elucidar criança com literatura com alguns assuntos mais sérios, mas é claro, sem traumatizar, sem causar problemas na criança, né? Para ela entender como as coisas funcionam no mundo, do que cercar a criança de tudo fofinho, de florzinho, então adolescente que tem tudo na mão, que não faz força para nada e vira um adulto alienado, achando que quem não tem dinheiro é quem não quer, né? Só não trabalha quem não quer, sabe? Aquelas ideias idiotas, então. Mais ou menos por aí. Eu tenho que admitir que eu fiquei bem surpreso, porque algumas histórias realmente são simples, com lições tranquilas, básicas, tal, sobre bondade, sobre fazer a coisa certa, etc. Mas tem algumas histórias que são muito cruas e são muito intensas. E é de uma frieza e às vezes de uma intensidade ao mesmo tempo que nós mais velhos, que gostamos de ler, por exemplo, ficamos até um pouco chocados, porque mexe com a gente. São histórias que são profundas, que vão tocar em assuntos muito delicados. E eu acho genial, na verdade, porque isso desperta não só o interesse pela leitura, mas pela capacidade de profundidade de algo que você está lendo. E isso eu acho maravilhoso. Essa estimulação do senso crítico, de lidar com o que você sente, né? De saber por que alguma coisa te incomoda quando você lê, por que você torce ou fica chocado. Isso também é maturidade emocional e literária. Se é que existe um termo de maturidade literária, vamos colocar assim. Mesmo sendo um livro originalmente escrito para crianças e jovens, a gente consegue notar características que são perfeitas de Oscar Wilde, coisas meio inconfundíveis. Inclusive uma certa frieza de tratar de alguns assuntos mais delicados, ou daquela intensidade de uma situação e que no final a gente toma um tapa da realidade. O que pessoalmente me agrada muito na leitura. Uma leitura que me chama a atenção, que mexe comigo, é uma leitura bem-vinda. Uma leitura que você lê e fica, tá bom, tipo, se não fede nem cheira, então não tem muita graça. Você meio que perde um pouco tempo. Se é uma leitura que te tira um pouco do lugar onde você tá. Basicamente, o livro começa com a história do Príncipe Feliz. E o primeiro volume desse, que é o Príncipe Feliz e Outras Histórias, possuem 5 contos, enquanto Uma Casa de Romã possui mais 4 contos. Todos os contos são muito bons, eles variam bastante sobre os valores que eles abordam, o tipo de narrativa e até mesmo o gênero literário que a gente espera. O Príncipe Feliz é o mais famoso conto, se eu não me engano, e eu já vi um monte de adaptação para livros infantis. É claro que deve mudar algumas coisas, acredito eu, mas não deveriam, inclusive, eu acho besteira fazer isso. Mas tem as coisas muito interessantes no primeiro conto do Príncipe Feliz. Basicamente, o enredo do primeiro conto é sobre uma estátua de um príncipe antigo de uma cidade. Ele não diz aonde é essa cidade, tá? E tem uma andorinha que ela está migrando para o Egito, um lugar mais quente, que está chegando o inverno nesse lugar. E aí essa andorinha, ela para nessa cidade, por alguns motivos, e ela pega abrigo na estátua do príncipe, que é uma estátua toda folhada a ouro, com joias preciosas nos olhos, com joias preciosas na espada, uma estátua riquíssima. Então a estátua começa a conversar com a andorinha, dizendo que ele era um príncipe muito feliz no reino dele e que tinha tudo o que ele precisava, ele sempre foi rico, teve uma vida confortável, mas ele não conhecia a realidade de fora do castelo. E quando esse príncipe morre, o Príncipe Feliz, assim como ele é chamado na cidade, fazem uma estátua dele e colocam ele fora do castelo e ele fica na cidade no alto, então ele vê a cidade inteira. E aí ele vê o quanta pobreza e miséria tem na cidade dele, coisas que ele não conhecia quando estava vivo. Então a estátua, vendo as pessoas passando frio e fome na cidade, começa a pedir para a andorinha ajudar essas pessoas. Então ele pede para pegar parte do corpo da estátua, pedras preciosas, o ouro que está folheando em volta, e ajudar essas pessoas. Enfim, no final, não do conto, né? Não vou estragar o conto, né? A andorinha se apaixona pelo príncipe, o príncipe também se apaixona pela andorinha. E é uma história muito bonita. É uma história muito bonita, mas ela é muito triste. Inclusive, é engraçado você contar uma história triste dessa para uma criança. Mas eu acho que faz parte, inclusive,
inclusive, da criança entender como as coisas funcionam. Nem tudo tem que acabar bem. E tudo bem por isso. A vida é assim, é a constância de erros e acertos. Mas enfim, o outro conto, ele do Rouxinol é um que eu gosto muito, é o segundo conto do livro, eu gosto pra caramba desse conto. Ele é um pouquinho mais complicado, porque a história é bem simples, mas eu acho que ele é complicado pela intensidade de tudo que acontece. E basicamente é um rapaz que quer dar uma rosa pra cortejar uma menina, que ele tá apaixonado, que ele ama, que ele quer ter uma vida junto, e ele quer cortejar essa menina. E aí essa menina ela quer uma rosa vermelha. E a Andorinha escuta isso e ela começa a ir por todo o jardim procurar uma rosa vermelha e não acha. E aí uma roseira diz pra ele que a única forma de ter essa rosa mais vermelha possível seria se ele se atirasse de coração no espinho da rosa e começasse a cantar o máximo possível enquanto o espinho sugava o sangue do coração dele para fazer a rosa branca ficar muito vermelha. E aí a Andorinha pesa sobre o amor, sobre toda aquela coisa romântica e intensa de que valeria a pena dar a vida dela para essa rosa vermelha conquistar o amor pro rapaz. E aí vai o conto. Cara, esse conto, ele é muito, assim, vocês têm que ler, é muito bom. É chocante demais, mas é muito bom. Mas enfim, tem vários contos no livro muito legais. E eu não vou falar sobre um enredo de 9 contos no livro. O que eu posso dizer é que ele personifica objetos inanimados com personalidade, né, conversando, etc. Animais conversam uns com os outros, seres fantásticos junto com as pessoas. Então é um livro que você vê que ele usa como se fosse de fábulas, mas na verdade ele é para criança, só que a leitura é muito madura, e isso é muito bom. Tem um conto no Uma Casa de Romã que eu gostei bastante, que é O Pescador e Sua Alma. É o penúltimo conto deste livro. É uma história maravilhosa também. O fechamento não gostei muito, mas eu gostei mais do desenrolar da história, de como as coisas acontecem. É muito fantástico, é muito legal, é muito bonito. E é muito emocionante também. Uma coisa que eu notei, que é um pouco diferente do Oscar Wilde, é que tem alguns contos e que ele mexe um pouco com a religiosidade. Tanto no Príncipe Feliz, a primeira, como em 2 outros contos, pelo menos, que eu lembro de cabeça. 4 contos, lembrei. E ele mexe um pouco com essa coisa de catolicismo. Eu não sei se o autor tinha algum tipo de apreço, mas ao mesmo tempo, no Príncipe Feliz, mesmo mexendo um pouquinho com a parte de meio cristã, né, meio religiosa da época dele, um catolicismo, ele dá umas pinceladas ali de um amor entre o pássaro e a estátua. No livro, ele usa a palavra ele, a palavra he, e não a palavra it, de coisa, que a gente usa para animais e para objetos. Então há um amor entre os dois, e não é um amor do estilo beijo na testa, beijo no rosto. Inclusive no livro tem um beijo nos lábios. O pássaro quer beijar o príncipe nos lábios. Na época, isso foi 10 anos antes do Retrato de Dorian Gray, o Oscar Wilde não era perseguido, né? Ele não estava envolvido em polêmicas, então esse tipo de coisa passou despercebida. Porque o autor, para quem não sabe também, ele era homossexual, numa época extremamente preconceituosa, muito complicada, numa época conservadora vitoriana na Inglaterra. Era crime, inclusive o autor ele foi condenado depois por causa do Retrato de Dorian Gray e de um caso que ele teve com um rapaz que o pai era um nobre, ele foi lá, fez uma acusação formal. O autor foi condenado a 2 anos de trabalho forçado, só porque era homossexual. Assim, ele não fez nada de errado e o filho do nobre não foi condenado. Óbvio, né? Mas enfim, pessoal, eu acho um livro muito bom para ler. Eu gostei pra caramba, ele tem bastante história, então não é um livro que você vai pegar, vai ler meia dúzia de coisinha e acabou. E as histórias são muito variadas e é muito enriquecedor. Pra quem já conhece Oscar Wilde, cara, leia. Pra quem não conhece, leia mais ainda, porque se você não leu o Oscar Wilde até hoje, você está perdendo um dos ícones da literatura mundial. É claro que a pegada de O Retrato de Dorian Gray é muito mais sombria e gótica e toca em assuntos muito mais delicados. É um livro mais complexo, muito adulto, e esse livro aqui, embora ele tenha sido escrito para crianças e jovens, hoje em dia é um livro que cabe muito bem para adulto ler. Aliás, eu aconselho bastante, porque não é uma leitura simples ou boba, ela toca em assuntos complexos também, intensos e bem variados. Tudo com fábulas, com animais, com objetos ou seres fantásticos, aventuras exóticas. É muito legal. Como eu falei anteriormente no vídeo, pode chocar um pouquinho se você acha que é para criança e você vai ver um livro muito bem desenvolvido e complexo, com assuntos intensos e bem maduros, vamos dizer assim. Mas é uma noção minha e provavelmente de pessoas também que estão acostumadas com crianças sendo protegidas de tudo da realidade, vivendo em bolhas, né, sociais, normalmente mais elevadas, né? E aí a criança não conhece a realidade do mundo, nem das pessoas, só a dela. Então ela acha que a realidade dela é igual à realidade de todo mundo.
o que é uma alienação absurda, e quando você fica adulto, você vira um adulto alienado. E não só alienado, né? Também insensível a problemas das outras pessoas e da sociedade em si, além da falta de inteligência emocional e senso crítico. Mas isso não tem a ver diretamente com a resenha do livro, então é um assunto diferente do de hoje. Mas vale a pena a gente dar uma pinceladinha sobre isso. Pessoal, como de costume, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para comprar esta edição que vem com os 2 livros da coleção do Oscar Wilde, O Príncipe Feliz e Outras Histórias, e Uma Casa de Romã. Existem algumas edições que vem só o livro do Príncipe Feliz. Eu vou tentar achar esta edição aqui para colocar no link, para quem quiser adquirir o livro também. Lembrando que se você adquirir o livro pelo link que está aqui embaixo na descrição, você ajuda o canal, belezinha? Conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa resenha, se já leram Oscar Wilde, se já leram este livro, se já leram o Retrato de Dorian Gray, ou se vocês querem também mais resenhas de Oscar Wilde aqui no canal, ou de outros autores também. Não esqueçam de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, para ajudar o canal a crescer com mais qualidade. É isso, galera. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.